Queridos estudantes, boa tarde. É uma alegria poder reencontrá-los, né? Estou com bastante saudade. Quero enviar aqui um grande abraço pro Tom, que tem curtido muito aqui, interagido, comentado no nosso canal. Então, um abraço aí, Tom. Bastante saúde, se cuida. Né? E eu estou fazendo esse vídeo hoje. Eu sou o professor Carlos Bartel, professor de História do Instituto Federal Catarinense, e eu vou fazer o vídeo hoje falando sobre a sociedade colonial. Vou fazer um pequeno resumo para a gente começar a discutir esse assunto. Agora saiu o sol aqui, olha, até um efeito bonito ficou aqui no vídeo, espero que apareça aí para vocês. Vamos começar a falar sobre a sociedade colonial. Então a primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente fala da sociedade colonial, da história do Brasil, é que existem duas balizas, ou dois extremos aí. Na sociedade colonial nós temos os senhores, que são os proprietários, proprietário de fazenda de gado, proprietário principalmente de engenho de açúcar, né? São os proprietários, os donos da terra, os donos do poder, tá na parte de cima da pirâmide social. E no outro extremo nós temos os escravos, é uma sociedade escravocrata. O Brasil é uma sociedade escravocrata. E aí entre esses extremos aí, que até foi consagrado na historiografia como o termo Casa Grande Senzala, né? A Casa Grande é o local onde mora o senhor, e a senzala é o alojamento dos escravos. Tem esse livro aqui do Gilberto Freire, um antropólogo, que leva exatamente esse título, e é por isso que se fala em Casa Grande Senzala, no qual ele faz um estudo do ponto de vista da cultura brasileira e das relações sociais. E esse livro aqui, ele é um livro de 1933, e é um livro que não saiu de moda, ele continua muito atual, por isso que é um clássico. Né? Então quem quiser conhecer um pouco a história do Brasil e saber como é que se dão as relações, como é que se dá as relações, quais são as principais características do Brasil, tem que passar necessariamente por essa leitura aqui, Casa Grande Senzala, Gilberto Freire, um livro maravilhoso. Mas vamos lá. Então essa sociedade da Casa Grande da Senzala, que tem os senhores no topo e os escravos na base, ela tem outros indivíduos ali. E quando a gente fala da economia, nós estamos falando do comércio, das trocas, estamos falando de dinheiro, estamos falando de produção de alimentos, de uma série de questões. Agora, quando a gente fala em sociedade, nós estamos falando das pessoas, né? do conjunto de indivíduos que formam um determinado agrupamento. E aí a gente não pode esquecer, né? Quando zona de colonização alemã, quando as pessoas iam para uma festa, um casamento, onde é que era a festa, onde é que era? Ia na igreja, mas depois se encontravam na sociedade. Sociedade é o local onde se encontram as pessoas. É claro que essa sociedade da qual nós estamos falando, ela é permeada por conflitos, por diferentes interesses ali que estão em jogo. Não significa que é um conjunto harmonioso, tá? Mas estão dividindo o mesmo espaço e sujeitos a relações de poder e de dominação. Alguns são dominados, outros dominam, etc. Então vamos lá. Além dos senhores proprietários, os senhores de engenho, os proprietários da terra, nós tínhamos os homens bons. Quem são os homens bons? Os homens bons que vai aparecer nos textos, vai aparecer nos livros, vai aparecer nos documentos, são, o nome já está dizendo, homens. Tá? Homens. Brancos. Brancos, olha a questão racial aqui. São homens brancos católicos. Apesar que no Brasil
A maioria é católica, né? Até proibida outra religião, mas em um ou outro lugar vai ter algum judeu. Depois aqui na zona de colonização alemã vai ter luterano. Então são homens brancos católicos. Aí luterano, no caso, não poderia fazer parte da política. Porque os homens bons são aqueles que ocupam os postos no campo político, né? Os legisladores, o que a gente conhece hoje por prefeito, vereador, quem ocupa posto no judiciário, né? Juiz, advogado, os magistrados, os promotores, desembargadores. Esses são os homens bons, homens brancos, católicos, ricos e não podiam ser casados com pessoas de cor. Tá? Isso é uma norma, é normativo. Claro que a gente sabe que no Brasil até hoje a lei não é para todos. Quem tem dinheiro, tem recurso, tem prestígio, tem poder, tem um tratamento. Quem não tem nada disso vai ter outro tratamento, às vezes pode ser preso, até mesmo sem ter uma comprovação do crime que cometeu e ficar na cadeia. Né? É o famoso ladrão de galinha que se chama no Brasil. Tá? Mas então tá aqui os homens bons, 5 características: homens brancos, católicos, ricos e não ser casados com pessoas de cor. Mas aí assim, se o cara era muito poderoso e era casado lá com uma índia, dizia que aquela índia era branca e quem é que ia contradizer ele, quem é que ia dizer que não, né? Então assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E é isso, é se impor através da força. Vamos lá, a outra categoria, os religiosos. A gente não pode esquecer que a sociedade colonial ela é católica. O que significa isso? Que ela é regida, ela tem como norma o catolicismo. Então nós temos a igreja católica em tudo que é região. Tá? Claro que esse catolicismo ele tem diferença de região para região. Né? Minas Gerais vai ter um catolicismo ali muito que vai contar muito com a influência dos escravos. Ali vai ter as irmandades, que são igrejas construídas pelos negros. No norte vai ter uma aproximação lá com os indígenas. Aqui no sul do país, depois, mais tarde, vai ter um caráter, um catolicismo mais de caráter imigrante, assim, italiano e alemão. Mas então a gente não pode esquecer dos religiosos, né? Os padres, as freiras, os bispos e por aí vai. Os colonos, quem são os colonos? É quem não é proprietário de terra, não é senhor, mas também não é escravo. Né? Se chama pejorativamente dos caboclos. Né? O que é o caboclo? É filho lá de branco com índio, de branco com negro, mulato. Né? Porque uma característica, e nós estamos estudando esse livro aqui, deixa eu ver, História do Brasil Colônia, da Laima Mesgraves, que é um resumão também, é um livro muito bom. E na página 53, a autora ela fala dos bastardos. Quem é que são os bastardos? Aí ela diz aqui, ó, no Brasil Colônia, os filhos não reconhecidos pelo casamento. Então, os homens tinham filho fora do casamento, o próprio senhor de terras ali tinha filho com as suas escravas, ele não reconhecia aqueles ali. Aqueles que não eram reconhecidos eram os bastardos. E o bastardo é uma categoria assim, é uma categoria meio fluida. Né? Às vezes o que acontecia? O senhor tinha um filho fora do casamento e ele sabia que era filho dele, às vezes até era parecido com ele, mas ele não reconhecia, né? Não existia exame de DNA, não tinha qualquer forma de direito, não tinha nem programa do ratinho para ir lá fazer aquela confusão toda. Né? Mas mesmo se tivesse naquela época, como os caras eram muito ricos, eles mandavam e não acontecia nada. Mas enfim, eles tinham esses filhos por fora do casamento quando chegava na velhice, pesava a consciência, e no testamento, às vezes eles deixavam lá alguma herança para o filho bastardo, tá? Mas geralmente esses filhos bastardos se criavam no mundo, aí
iam trabalhar na terra, que tinha bastante terra no Brasil. Ainda tem hoje, né? Os indígenas e uma gama ali de profissionais, uma gama variada ali, carpinteiro, sapateiro, médico, soldado. Tá, mas e professor não tinha? Não, professor não tinha. Não tinha escola, não tinha rede de ensino, não tinha universidade, não tinha absolutamente nada, que a população era extremamente analfabeta e a educação era um ou outro professor que vivia ali na casa grande e ali ele dava aula para as crianças ali, principalmente para os filhos dos senhores, né, para aprender a ler e escrever, e esses filhos mais tarde iam estudar na Europa. Ou às vezes alguma mulher ali que fosse alfabetizada, porque a maioria das mulheres não era alfabetizada, ela ensinava o trabalho voluntário também ali nas propriedades de terra. E quem ensinava também era a Igreja Católica. Então existiam colégios, né, colégios internatos aí, mas era só para quem tinha posse, para quem tinha dinheiro, e era uma educação de caráter privado, né, se dava algum auxílio, se pagava lá, os meninos iam para a escola para aprender lá a ser alfabetizado e ia aprender outras questões, gramática, aprender latim, francês e depois estudar na Europa. E as meninas iam lá eram alfabetizadas e iam aprender prendas domésticas, né, para ser boas esposas, né, e cuidar do lar, tá? Para nós encerrar esse nosso vídeo de hoje, e depois eu vou fazer um outro vídeo, o próximo vai ser sobre a mulher na sociedade colonial, porque a gente não pode esquecer uma coisa muito importante: a sociedade brasileira colonial, e isso também deixou uma marca na nossa sociedade, ela é patriarcal. O que é isso, patriarcal? Aqui, ó, página 55, 54 do livro da Laiman. A sociedade patriarcal, o poder total na família e em sua propriedade, né, compete ao homem. Então os homens eles propagavam como verdades incontestáveis, né, aquilo que eles diziam, tá? E isso nós temos uma superioridade masculina sobre o mundo feminino. E aqui é o seguinte: os valores patriarcais independem se o homem era rico ou pobre, tá? O homem que é rico, ele vai mandar na propriedade dele, ele é que faz a lei ali. E quando o Estado brasileiro avançar para esse mundo privado, vai ter muito conflito, porque ali não, minha propriedade é minha, lei, aqui eu que mando, eu prendo e arrebento e fim de papo. E as pessoas aceitavam isso. Agora o pobre, ele não vai mandar na propriedade, ele não vai mandar na rua, mas dentro da casa dele é o homem que manda, né? Então assim, a mulher, ela saía da tutela do pai, que era o que mandava, inclusive o pai que escolhia quem é que ia ser o marido dela, que ajeitava o casamento, né? O pai é que decidia isso. Não, com aquele lá tu não vai casar, que eu não gosto daquele lá. Tu vai ter que casar com esse aqui. E ela sai da tutela do pai e vai para a tutela do marido, que vai ser um segundo paizinho, né? Então é isso. Mas nós vamos continuar falando sobre a sociedade colonial. Eu só fiz um apanhado geral aqui. E eu vou falar depois da mulher na sociedade colonial, porque a mulher é um capítulo à parte, né? E até já dando um spoiler para vocês aqui, o correto é a gente falar em mulheres no Brasil colônia, porque nós temos diferentes categorias de mulheres. Tá bom? Nos vemos aí, um grande abraço, fiquem com saúde e até a próxima. Tchau, tchau!